A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriane, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estou juntamente com a minha esposa, a irmã Vanderleia, também professora de escola dominical. A paz do Senhor, irmã Vanderleia. A paz do Senhor, irmão Gerry. Mais uma lição, né, irmã Vanderleia? Amém, mais uma lição, né? Lição de número 3, Sim. Abençoada. Amém, isso é maravilhosa, né? Falarmos sobre o poder do Espírito Santo. É muito bom. Na igreja. O título da nossa lição hoje é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Nosso texto áureo vai dizer: E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, verso 12. A nossa verdade prática vai dizer: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Essa lição será ministrada no próximo dia 20 de julho de 2025 e nós estaremos agora fazendo os comentários. E antes de nós fazermos a comentário, a leitura bíblica em classe, eu quero pedir mais uma vez a irmã Vanderleia, ore por nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar e confiar no Senhor, né? Amantíssimo Deus e eterno Pai. Tu és fiel, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui diante da Tua face. Obrigado, Senhor. Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe a luta que teve para chegarmos aqui hoje. É verdade, Senhor. Mas o Senhor tem bradado em nossas vidas. O Espírito o Senhor tem Santo feito de morada Deus. em nós. Meu Pai, Faz a fica obra. conosco mais esse dia. Faz o Pai, teu estenda querer, Tuas mãos Pai. poderosas, milagrosas sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. O Teu Espírito Santo venha estar conosco, Pai, Em nesse nome momento. do Senhor Jesus. Nos instruindo a falar a Tua palavra. No nome Nos do instruindo, Senhor Pai, a Jesus. comentar a Sua igreja. Senhor, fica conosco. Senhor, toma cada ouvinte, Senhor, também, que vai tirar tempo de ouvir esta Em nome palavra. de Jesus. Use de misericórdia para cada um deles. E que eles venham entender, compreender a Sua Em verdadeira nome de misericórdia. Jesus. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor, parar sobre cada um de nós. Amém. Fazendo-nos entender, nos instruindo, fazendo-nos lembrar a obra redentora do Teu Filho Jesus. Glória a Deus. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 3, do verso 11 até o verso 19. E apegando-se a ele e a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos. Negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, do qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que a fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro é expor a importância da pregação das Escrituras. O segundo é demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E o terceiro, incentivar os alunos a pregar uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Vamos à nossa introdução, sem perca de tempo. Essa lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. E por meio da pregação da Bíblia é que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança
para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Essa é a nossa lição que vamos ministrar hoje, falando sobre a pregação e falando a igreja sendo fiel à pregação do Evangelho. Né? Nós vemos que o título fala uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E nós vemos aqui que já o comentarista, logo no início da introdução, já coloca bem claro que uma igreja que realmente prega biblicamente a mensagem, ela pega uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem totalmente focada em Cristo, que ele é o centro, e talvez por meio dessa pregação muitas pessoas vão conhecê-lo, né? É através da mensagem do Evangelho é que nós fazemos as pessoas conhecerem a Cristo. E é através do conhecer a Cristo, porque a Bíblia fala, o crer vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais a igreja prega, quanto mais a igreja é fiel à pregação do Evangelho e a forma correta, né, a forma ortodoxa de pregar o Evangelho, que é pregar uma mensagem cristocêntrica, tirando o antropocentrismo de lado, parando de falar, colocar o homem como centro, mas colocando Deus no centro, colocando Cristo no centro. Essa é a mensagem que não só vai transformar a vida, vai salvar a alma, como também vai a manifestar na igreja o poder do Espírito Santo, né? Através da pregação do Evangelho, Deus vai usar pessoas, né? Vai usar homens e mulheres, como nós vamos ver na história do apóstolo Pedro e João, aí nessa história no capítulo 3, quando eles estão indo a hora nona, né? Para a oração, que era o terceiro, às 3 horas da tarde. Nosso primeiro subtópico já fala sobre a igreja que prega as Escrituras. As Escrituras, elas revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 e 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada na Escritura e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos da Escritura para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, 15 a 19, Gênesis 22, 18, no versículo 25. Há também uma conexão com Salmos 22, 1 a 31, versículo 18. Daniel 9, 26, você pode conferir no versículo 18. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Atos capítulo 3, verso 13. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Nós temos aqui vários versículos, né? Mas uma coisa nós temos que analisar que a Escritura revela Deus. Então, se foi através da Escritura, e nós cremos que é através da Escritura que nós somos salvos, né? Nós conhecemos o Senhor. Então, uma das características que a igreja tem é amor pela palavra, e outra coisa, é amor pelas almas. Porque eu não só devo amar a palavra de Deus e gostar de aprender dela e estar feliz porque ela me salvou, irmão Wanderlei, quando eu ouvi a pregação do Evangelho. Não, eu também tenho que pensar que outras pessoas como eu, quando estava no mundo e não conhecia Cristo, precisa conhecer de Jesus. Então, é a minha fidelidade, a fidelidade da igreja em pregar este Evangelho é que vai fazer com que novas pessoas que estavam na mesma situação minha e sua, pode conhecer a Jesus e ser transformado pelo poder do Evangelho. Porque Paulo falava sobre isso, né? Ele falava que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação não só dos judeus, como também dos gentios. Então, essa é a verdade. Nós, como servos do Senhor, não podemos nos envergonhar da palavra. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho foi transformador na minha vida. O Evangelho foi transformador na vida de Wanderlei. O Evangelho foi transformador na sua vida. Então, através da sua vida, outras pessoas podem ser alcançadas e podem também alcançar os céus, né? Conhecer a Cristo e alcançar os céus. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus, irmão Gé, o Espírito Santo deve morar em nós. Nós vamos aprender, né, sobre isso. Nós sabemos que a alegria nossa é pregarmos esse Evangelho. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa ansiedade é que todo mundo aceite esse Jesus, né? É que todo mundo conheça esse Jesus maravilhoso. Então, a nossa ansiedade é essa, né? Pregarmos o Senhor Jesus a toda criatura. Porque o Espírito Santo, ele nos impulsiona a fazermos isso. Não fazemos isso de nós mesmos, não fazemos isso porque nós somos bonzinhos, mas porque o Espírito Santo que vem morar em nós, nos habitar em nós, ele quer que todos sejamos salvos em Cristo Jesus.
Amém. Então nós vemos que o apóstolo Pedro, na primeira mensagem, no capítulo 2, logo após o Pentecostes, logo após o derramado do Espírito Santo, quando houve aquele sinal maravilhoso ali, ele estava orando e foi aquele som veemente, impetuoso, né? Como um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estava sentado e todos viram línguas de fogo repartindo como fogo sobre cada um de suas cabeças e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir dali, eles saem para fora do cenáculo e ali ele prega o evangelho, ele começa a pregar a palavra. E se você observa a mensagem do apóstolo Paulo no capítulo 2, ela também é bem baseada na Bíblia Sagrada. Vou ler apenas o versículo 21 em diante, que fala assim, no 22. Varões israelitas, escutai, essa é a primeira mensagem do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes. Varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos entregue, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificaste e mataste pela mão de injusto, o qual Deus ressuscitou, solto às ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja comovido. Por isso alegrou meu coração e minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Aqui eu só vou parar aqui só para lembrar essa primeira mensagem do apóstolo Pedro, porque, mais uma vez, nós falamos que a verdadeira mensagem cristã e que é fiel, ela tem que ser bíblica. E nós temos que entender que no tempo do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos, eles não tinham o Novo Testamento. Então eles tinham o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento aponta para Cristo. Através dos profetas, através dos patriarcas, Deus já usava pessoas, né, no Velho Testamento, em cada livro apontava para Cristo. E Pedro foi apenas trazer aqui na sua mensagem trechos de Joel, capítulo 2, verso 28, né? A promessa do Pentecostes. Agora ele já está falando, né, sobre o que aconteceu naquele momento, porque a mensagem cristocêntrica, querido, ela confronta pecado e ele aponta o pecado do povo. Vocês entregaram ele na mão de ímpios pecadores, né? Mas isso já era na presciência de Deus. Deus já estava ciente de que isso ia acontecer, porque era um projeto de Deus. Quem lê Isaías 53 entende bem isso, que a Bíblia fala que Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quer dizer, era um projeto de Deus que ele fosse à cruz, que ele passasse por todo aquele processo para haver salvação, mesmo que seja através do pecado do homem, né? Seja através dos judeus entregando na mão dos romanos para que ninguém fique inexcusável. Ali está judeu e gentio junto. Não tem como. Ali estava dentro do projeto de Deus, porque Deus ia tratar com o mundo inteiro, não era apenas com os judeus. É claro que os judeus tinham uma responsabilidade maior, né, irmã Madalena? Porque eles tinham a palavra. E os gentios não tinham. Então, por isso que Jesus, quando estava sendo julgado pelo Pilatos, ele falou assim, maior pecado tem aquele que entregou a voz. Sim, porque eles tinham a responsabilidade de divulgar. De conhecer a palavra. Conhecer a palavra e divulgá-la. E eles fizeram ao contrário. Eles entregaram o próprio Cristo, né? Entregaram o Cristo na mão dos gentios. Dos, né? Pecadores. Os pecadores para matá-lo. Então, quer dizer, eles tinham a responsabilidade muito maior. Então, nós vemos aí que é uma coisa que a pregação ela tem que ser. Eu li esse texto do apóstolo Pedro, dessa primeira mensagem, para trazer a memória dos irmãos, daquele que nos ouve, de como Pedro sempre focou na mensagem cristocêntrica. Ele começou, foi o primeiro pregador da igreja e já pregando uma mensagem cristocêntrica, porque sabia ele que o que aconteceu ali, no dia de Pentecostes, também foi resultado da cruz, né? A cruz é que levou o Pentecostes. Não haveria Pentecostes se não tivesse passado pela cruz. Nós estudamos isso na lição passada. Da mesma forma agora, quando ele vai pregar essa segunda mensagem ali no templo, quando há aquele milagre, né, do coxo voltar a andar, né, perfeitamente, o que acontece? Ele também volta a pregar uma mensagem cristocêntrica. Porque ele sabe que o poder manifesta ali foi no nome do Senhor Jesus. Então, ele tinha que falar de Cristo novamente.
Porque nós não podemos fazer nada, né? Nós não temos poder algum. Tem um versículo na Bíblia que fala que nós não somos capazes de deixar preto nem sequer um cabelo da nossa cabeça. Não temos, né? Um poder. O poder está todo em Cristo Jesus. Nós somos só menos um instrumento nem a aumentar ser um usado. côvado. Não podemos fazer nada. A ser usado na mão do Senhor. Na mão do Senhor nós somos usados como, né? Como os verdadeiros servos, né? Como instrumento na mão do Deus vivo, que pode fazer todas as coisas através de... Mas é Ele que faz. Verdade. Vamos agora para o nosso segundo subtópico. Fala assim, as Escrituras, testemunho de quem? De Jesus, né? Nós vemos aí a Escritura, testemunho de Jesus. A Escritura aponta para Cristo. Jesus diz que as Escrituras dão testemunho dele. João 5,39, eu até abri aqui, ele diz assim, está no texto errado. João 5,39 é para cá. João 5,39, ele fala assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quiserem vir a mim, partir de vida. Então, quer dizer, vós ter cuidado, examinar a Escritura. Ele mandou examinar a Escritura. Sabe por quê? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então, vocês acreditam que a palavra pode trazer vida eterna. Só que são elas que de mim testificam. O que Jesus está falando? Que estão errados. Ou em outro momento ele fala, errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Então, tem momento que Jesus fala isso, errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Então, eles erravam, aquele povo daquela época, os príncipes que levou ele à cruz, erravam por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. E ele ainda fala, examinar as Escrituras. Quer dizer, ele está dando uma ordem, porque vocês julgam que ela tem a vida eterna. E ela de mim testifica. E se você olhar a Bíblia, Jesus é o personagem principal de toda ela. Desde Gênesis até o Apocalipse. Eu falei isso na lição passada. Desde que o Senhor prometeu lá em Gênesis 3,15 que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e ali ele era a semente da mulher. Também lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fala também que ele é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então ele já estava lá. Tanto no Novo, tanto no primeiro livro da Bíblia, como no último livro da Bíblia. Como ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então ele está em toda a história. Ele está no centro da história. Tudo foi focado nele. O Velho Testamento apontava para a primeira vinda, para o Calvário e para a sua ressurreição e a glorificação do Senhor. E a igreja surgindo aí nessa história. Mas a segunda, já no Novo Testamento, já aponta, depois da sua ascensão, aponta já para a segunda vinda. Né? Já para o arrebatamento da igreja, para o final da história da igreja aqui na terra, né? E novamente reiniciar a história de Israel. Mas vamos agora aqui continuar. Cristo é o centro da Bíblia. Eu acabei de falar isso aqui. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo as suas palavras, o profeta anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A pregação de Pedro invocou o testemunho da Escritura para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso. Já havia sido predita pelos antigos profetas. Você vai ver que o texto dele, ele leu o primeiro capítulo, ele está falando dos Salmos de Davi, né? Davi falando sobre a sua morte. Quem vai no Salmo 22, Salmo 22 é um salmo lindo, porque fala da cruz, que fala da morte de Jesus. É como se Davi estivesse lá na cruz, sentindo os sentimentos que Jesus estava sentindo na cruz. E ali ele já começa falando, Deus meu, por que me desamparaste? A fala que Jesus vai falar na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, é a mesma mensagem que Jesus falou ali, Deus já revelaram ao coração do profeta Davi. Davi era rei, lembra que ele era rei, mas também ele era profeta, né? Como se tivesse uma visão, né? Uma visão e um sentimento também, de sentir, porque às vezes uma visão só não vai te dar uma ideia do que a pessoa está sentindo. E ele fala ali, que depois você lê e medita aí em Salmo 22, Jesus na cruz ali, mostrado por Davi. Em Atos 3,18 também, olha o que está escrito aqui. Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas, ele falou todos, havia anunciado que Cristo havia de padecer. Então, isso é normal. Lembra daquela passagem quando Jesus ressuscitou, nós falamos na lição passada, daqueles dois homens que iam para a cidade, né, para a aldeia de Emaús, né?
E eles aí falando o que aconteceu lá. Aí Jesus chega perto, eles não conhecem Jesus. E ele falou assim, tu és forasteiro aqui em Jerusalém, não sabe o que aconteceu da história de Jesus? Foi contando. Aí Jesus começou a falar com eles. Não sabia, tardo de coração. Vocês não sabiam que tudo isso ia acontecer? E ele foi discorrendo para eles nos textos bíblicos que agora Pedro está pregando, falando para eles todos os textos que falavam que ele deveria padecer, sim, passar pelo Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Achando que ia dar informação, acabou informado foram eles. Quando eles chegaram em casa, que no partir do pão Jesus se revelou, na hora que Jesus se revelou, aí Jesus apareceu diante dos olhos dele. Aí eles falaram assim, não ardia o nosso coração quando ele falava, quando ele nos abria as escrituras? E coisa maravilhosa é ouvir Jesus. Ele falou assim, estava sentindo, mas eles não conseguiam ainda visualizar que Jesus estava com eles. Então, essa escritura que testemunha de Jesus. E nós vamos agora para o nosso terceiro subtópico. As escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronto. Atos 3,19. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoel, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra vem do já conhecido sentido de arrependimento. Significa também mudança de mente, mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exigir uma mudança radical de seus ouvintes. Irmãos, uma pregação que não confrontar pecado, ela não é cristocêntrica. Não é. Porque a mensagem da cruz, ela sempre vai falar de um Deus santo e que requer santidade. E um Deus santo que requer santidade, ele é contrário ao pecado. Quem vai em Isaías 59, no verso 1 e 2, vai falar que Deus não é surdo, que não está, né, que o seu braço não está encolhido, que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, que não possa ouvir. Mas ele fala, mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus é as vossas transgressões. Então, o pecado, ele que faz separação entre nós e Deus. E quando Jesus veio e pagou o preço na cruz, sabe, nós falamos aqui dos juízos, né, na ceia, no vídeo passado, e um dos juízos, além da ceia, é o juízo da cruz. Que lá na cruz, Jesus julgou o nosso pecado, mano Vanderlei. E lá ele venceu o pecado. Então, por que ele venceu o pecado? Para que o homem pudesse novamente reconciliar com Deus. Ele veio para fazer o ministério da reconciliação. Reconciliar um homem que estava inimigo de Deus por causa dos seus pecados. Então, uma vez que você conhece Jesus, por isso que a mensagem cristocêntrica, a mensagem bíblica, ela confronta o pecado. Quando a mensagem ela massageia ego, quando a mensagem é muito antropocêntrica, exaltando o homem, essa mensagem não é bíblica, essa mensagem não é cristocêntrica. Ela não está confrontando o pecado. Ela confronta o pecado. Olha o que Pedro fez. Pedro foi muito corajoso. Atos 3,19, olha o que ele fala. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Antes ele já falou sobre a questão de, olha como é que ele fala no verso 14, mas vós negaste o santo e o justo, isso é confrontar o pecado, e pediste que vos desse um homem homicida. Meu Deus. Interessante, vamos ver o verso anterior, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Ele ainda falou, jogou na cara dele a verdade, falou, olha, Pilatos tentou livrar Jesus, mas vocês não deixaram. Vocês negaram ele. E vós negaste o santo e o justo, pediste que vos desse um homem homicida. Vocês pegaram o autor da vida, né? E mataste o príncipe da vida, a qual ressuscitou dos mortos, do qual somos testemunhas. Então, essa mensagem de Pedro, ela sempre vai falar isso. Ela vai trazer, lá no primeiro mensagem, ele vai falar, salvai-vos dessa geração perversa. E a Bíblia fala que houve um coração desses caras compungido, e eles falaram, varões, o que faremos? Ele falou assim, aí arrependei-vos, né? A palavra principal. Agora ele novamente vai falar, arrependei-vos e convertei-vos. É a palavra metanoia. O que é isso? É mudança de mente, é mudança de comportamento. Não tem como alguém conhecer Jesus, ouvir uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica, uma mensagem direcionada, né? O crente ali sendo usado pelo Espírito Santo,
e haver uma conversão legítima e a pessoa continuar nas mesmas práticas, velhas práticas, não. Uma vez conhecendo Jesus, o velho homem se passa. E agora você está numa nova criatura em Cristo Jesus. E é interessante, né? Daqui a pouco a irmã Valéria vai falar sobre o poder do Espírito. Mas é interessante que tem algo que eu observei nos comentários da lição e na própria lição, é que muitas vezes nós comentamos muito sobre o milagre, né? No caso de Pedro, né? Ali mais João, fixando os olhos nele, e ali houve um milagre, né? do coxo, mas esquecemos muitas vezes que esse mesmo apóstolo Pedro foi usado por Deus para ganhar aproximadamente quase 3.000 almas na primeira mensagem, irmã Madeleia, e 5.000 almas na segunda mensagem. Quer dizer, isso é milagre. Porque salvação de almas é tanto milagre como alguém que é cego volta a enxergar, alguém que é mudo volta a falar, alguém que é coxo volta a andar. É um milagre. Porque essa salvação não é apenas para o meu corpo voltar a ter saúde, não. É para mim a salvação eterna. Isso reverbera para a eternidade, Madeleine. Não é apenas para esse mundo. Amém? Passar para a Madeleine o segundo tópico. O segundo tópico vai nos dizer assim. A igreja que precisa do poder do Espírito Santo. O Espírito capacita o mensageiro, o Espírito que capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pegou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizon, traduzido como fixar os olhos na passagem. E Pedro com João, fitando os olhos nele, que está em Atos 4, o estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados ao acontecimento divino ou milagrosos. Irmão Jerry, a passagem diz que, essa palavra diz que a igreja que prega no poder do Espírito Santo. Agora, essa igreja, Pedro, né, cheio do Espírito Santo, o irmão já acabou de falar, ele chega até, ele prega uma mensagem, e o Espírito Santo atua ali, né, o senhor já mesmo falou, fala-se 3.000 almas, mas que contava só... Nesse caso da segunda leva, 5.000 almas. Contava só mulheres, né? Homem, quer dizer. Fora as mulheres. Então, é muito mais do que isso, né? Então, a igreja... Irmão, já a igreja que pega no poder do Espírito Santo, ela presencia milagres, que está registrado em Atos 6, 8, 5, que está em Atos 15, que diz assim, que de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos em caminhas para que aos menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns delas. Olha só, quando a igreja ela é a igreja que prega no poder do Espírito Santo, as pessoas vê milagre. Quando a igreja prega no Espírito Santo, ela vivencia batismo no Espírito Santo, irmão Jé. Que está registrado em Atos capítulo 2 e 3, 10, 44. Está em Atos capítulo 19, que eu vou ler, que diz assim, 19 e 6, assim, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava línguas e profetizava. Então, a igreja que pega no poder do Espírito Santo, as pessoas, irmão Gé, elas vê cura. Elas vê batismo, nós vemos batismo no Espírito Santo. Quando a igreja está avivada no poder do Espírito Santo, você vê todas essas manifestações do poder do Senhor. Quando essa igreja está manifestada no poder do Espírito Santo, ela também nos ensina, ela traz muitos... ela tira males do nosso corpo. Ela vê almas sendo libertas
que está registrado em Atos 16:8, que diz assim: isto fez estar por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saíste dela. E na mesma hora saiu. Então, quando a igreja ela está no poder do Espírito Santo, não há engano, irmão G.R.A. Não. Essa menina aqui, que parece que é a cidade de Filipos, né? Uhum. Ela sendo usada como barganha pelos cambistas dali, ela é uma pitonisa. O diabo, ele falava a verdade, mas não na palavra do Senhor, não pelo Espírito Santo, mas pelo o espírito do mal, né? Uhum. E Paulo agora, ele confronta, porque quando a igreja, irmão, já é pregada, quando a igreja está no fogo do Pentecostes, no fogo do Espírito Santo, almas são libertas, irmão Gé. E o poder do diabo ele não avança, porque o Espírito Santo, ele mostra, irmão Gé, ele mostra aquilo que está em confronto. Se chegarmos uma pessoa usando de mentira, de engano, como foi Ananias e Safira, que vendeu a propriedade e queria enganar, o que Pedro fala para eles? Não enganaste a mim. A mim. Por que enganaste o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmão, já é uma igreja que ela está no Pentecoste, ela é uma igreja que tem o poder do Espírito Santo nela. Não há enganos, porque o Espírito Santo, ele revela aquilo que você não pode ver, aquilo que você não conseguimos observar, aquilo que você não temos capacidade de saber se é certo ou errado. O Senhor dá o dom do discernimento, não é isso? É por isso que eu falo que a igreja ela tem que ser teocrática. O que é teocrática? Ela tem que ser direcionada por Deus. O Espírito Santo está nessa incumbência na atualidade, né? Ele é o protagonista do momento, como eu falei em outras lições, né? Deus no Velho Testamento, Jesus no seu ministério, e agora o Espírito Santo é o protagonista. Então, como ele é o protagonista, ele é o direcionador. Então, a igreja ela é teocrática nesse sentido, né? Quando ela está debaixo do poder do Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo. Mas é uma igreja que, para ela ter esse poder, ela tem que estar se baseando em oração, né? Tem que ser uma igreja que ora. Agora, irmão Gé, como eu recebo o poder do Espírito Santo? É por graça? É porque eu mereço? Não, eu não mereço nada. Mas para que eu possa receber o poder do Espírito Santo, para começar, eu tenho que crer, né? Isso. Eu tenho que crer que o Espírito Santo vem morar em mim. Agora, porque o Senhor Jesus ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto se revestir de poder. Uhum. Então, irmão, já quando eu aceito o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar em mim. Agora, eu tenho que buscar a presença dele para que ele venha me revestir de poder. Eu venha receber o dom de línguas, eu venha receber a manifestação do Espírito Santo na minha vida, como esses discípulos receberam. Isso. Então, irmão, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque se eu acredito, e a Bíblia me diz, a Bíblia me dá essa certeza, que o Espírito Santo, ele faz morada em mim, porque foi provado ali em Atos, né, no dia do Pentecoste, que línguas, né, nós receberíamos, falaremos em línguas, ali velhos sonharão, jovens profetizarão. Por quê? Porque o dom do Espírito Santo vem sobre nós, né? Então, isso por isso nós devemos buscar. Irmão, leia, como eu vou buscar? Busca o Espírito Santo, gente. Ore a Deus. Clame, peça misericórdia. Porque é uma promessa. E o Senhor, ele cumpre as suas promessas, não é, irmão? Em Atos capítulo 2, na sua mensagem, Pedro vai falar isso, né? Que a promessa é para todos quanto o Senhor chamar. Então, é para salvos, é para pessoas que creem em Cristo Jesus e agora já são habitação do Espírito Santo. Então, eles podem clamar porque é promessa. Se Deus, aquele que prometeu, é fiel para cumprir. Sim. No segundo subtópico diz assim: fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma, aparece em Atos 19:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo, tornando o episódio
Então, é um episódio retomando o episódio de Pedro. Isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar o Espírito Santo, em quem inspira o dia do Pentecoste. A pregação da palavra, portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar, anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e unção do Espírito Santo. Irmão, já como nós podemos pregar na autoridade do Espírito Santo se nós não conhecemos? Para pregar na autoridade do Espírito Santo, nós temos que buscar o Espírito Santo. Eu entendo assim. Pedro e também João, eles estavam indo na oração, não é isso? Isso. E ali a Bíblia diz que eles estavam cheios, mulher, do Espírito Santo. Eu não sei, irmão, se você já teve essa oportunidade de sentir a presença assim gritante do Espírito Santo. Irmãos, quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, às vezes tão forte nas nossas vidas, que às vezes, irmão Gé, o Espírito Santo nos usa nós como instrumento para curar. E às vezes nós nem sabemos direito que ele está sendo usado. Quando passam os dias, nós vamos saber que o Espírito Santo nos usou. Porque aqui fala que Pedro, as pessoas traziam, né? As camas, né? Com as pessoas para que a sombra de Pedro pudesse passar e curar. Pedro nem sabia. Nesta mensagem que ele prega também no capítulo 3, ele só vai saber depois, porque ele não soube quantas almas que ele ganhou para Jesus, porque os guardas do templo prenderam ele antes. Então, agora esse menino aqui, que eu perdi o nome aqui... Paulo, Elima. Elima, né, que foi... Né, ele foi atrapalhar a pessoa, né? Com os... É porque o Elimas, o Paulo estava pregando ao procônsul. Isso, e Sérgio ele foi atrapalhar, parece que ele era um mágico também. Era um cantador. Um cantador né? Não era coisa de Deus, né, irmão? Mas olha só como é que o Espírito Santo, ele está atuante. O que ele faz? Vou ler para você aqui, Atos 14, 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando na roda, buscava quem guiasse pela mão. Olha só. A ação do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo, ele intervém ali, isso, né? Como ele vem na Lia Safira, ele intervém ali, daquela pessoa que estava impedindo uma outra de fazer a obra do Senhor. Então ali aquele homem, e ele ainda tem sorte, irmão Gé, porque ele não fica cego totalmente, ele vai ficar por algum tempo cego. O Espírito Santo ainda teve misericórdia desse homem. E lá aquele caso também do cidadão em lista, né, que era leso dos pés, coxo desse seu nascimento, Paulo, verso 9, fala assim: este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, e disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou. Quer dizer, então, isso que eu ia ler aqui, irmão, já te ajudei. Irmãos, e eu acho interessante que o Espírito Santo, no mesmo livro de Atos, ele mostra o seu poder para não deixar que a obra seja feita, e também ele mostra o teu poder para que a obra continue, né? Então, quando nós estamos no poder do Espírito Santo, irmão, é maravilhoso, porque o Espírito Santo, ele está em toda a esfera de nossa vida. Mas, irmã Leia, nós somos comedor de feijão, irmãos, nós somos o canal que o Senhor usa. Os anjos almejaram a fazer essa obra, mas Deus deixou essa obra para nós. Nós somos o quê? Nação eleita, sacerdócio santo, não é isso? E a pregação, o evangelho, ele vai ser espalhado por todos os cantos da terra, né? Em Samaria, em Confim da terra, por todos nós, por nós, servos do Senhor. E não, Deus não vai mandar anjos para fazer esse trabalho. É eu e você, né? E qual arma nós temos, irmão Jerry? A nossa arma não é armas carnais.
Mas é o Espírito Santo que está sobre nós, irmãos. E no momento que nós não suportamos as lutas, o Espírito Santo vem e nos defende, ele vem e nos dá força, ele vem e nos levanta, ele vem, fala conosco. Quando nós não temos palavra, ele fala para nós, porque ele está conosco. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele fará nos lembrar tudo aquilo que Jesus nos falou. Não é isso, irmão? Amém, verdade. O terceiro subtópico diz assim: o Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificará meu Deus, eu estou me perdido. O Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificará. Que está em João capítulo 16, 14. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cruz do paraíso, na porta formosa. Em Atos 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não acontecerá por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossas próprias virtude ou santidade fizeste andar este homem? Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isto não passa de um discurso humano. Irmão Gerry, nós devemos pregar a nós mesmos? Não. Ou a Jesus Cristo? Cristocêntrica a mensagem. A Bíblia diz que nós devemos pregar um evangelho cristocêntrico. Irmão Gerry, em toda a Bíblia, qual é o tema principal? Jesus Cristo. E qual é o assunto? Jesus. O assunto da Bíblia, gente, se você começar de Gênesis, Apocalipse, é Jesus. E o tema principal, a salvação. Isso. E quem nos salvou? Jesus. E quem morreu na cruz? Jesus. Irmãos, eu entendo o seguinte. Irmão Leia, mas tem pessoas que ele não será batizado no Espírito Santo. Sim, irmão, terá. Sinto muito, mas vai ter gente que não vai receber batismo. O motivo eu não sei. Irmão Leia, tem pessoas que ele não vai ter o dom de cura, sim, terá. Pessoa que tem o dom de cura. Irmão Leia, tem pessoas que ele não vai presenciar, ele não vai ter dom de revelação. Mas uma coisa, irmãos, eu a garanto a vocês. Jesus, ele salva, ele cura e ele liberta. Mas agora, irmãos, Jesus, ele não rejeita nenhum de nós. Se aceitarmos ao Senhor Jesus a sua palavra, uma coisa eu tenho certeza. Ele nos salva e nos leva para o céu. Não é isso, irmão Jé? Ele diz assim: aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Irmão Leia, mas talvez eu nunca terei, eu nunca farei, receberei os dons do Espírito Santo. Mas uma certeza para o céu, se você aceitar o Senhor Jesus como seu único, insuficiente Salvador, isso eu garanto. Como o ladrão da cruz, ele não foi batizado no Espírito Santo, né? Uhum. Ele não teve dons, não deu tempo. Mas Jesus deixa para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, é maravilhoso nós termos os dons do Espírito Santo. Nós termos falar em língua, né, irmão Gé? Profetizar. Ter dom de cura, irmão. É maravilhoso quando o Senhor nos usa nesses dons. É maravilhoso, irmão. Eu já tive o privilégio, meu marido também, de sermos usados pelo Espírito Santo para trazer, para curar a enfermidade. Nós já somos usados para trazer mensagem para as pessoas. Mas, irmãos, o principal não é isso. Porque também tem uma versão que a Bíblia vai dizer que nem todos aqueles que diz em teu nome expulsei demônio, não é isso? Uhum. Em teu nome fiz maravilha, em teu nome curei a enfermidade. E Jesus vai dizer para muitas dessas pessoas: afasta de mim, porque eu não vos conheço. Uhum. Devemos buscar o Espírito Santo. Devemos buscar os dons espirituais. Mas devemos estar firme na presença do Senhor. Porque se quisermos adentrar no céu,
devemos estar firmes, pedindo ao Espírito Santo que nos lembre todo dia do sacrifício do Senhor na cruz, que Ele morreu por mim e por você. Isso é a maior bênção. É como diz o irmão Gerber, destacou bem. Nós damos valor muito às curas, damos valor muito às outras coisas, mas a maior vitória, a maior dádiva é ser salvo pelo Senhor Jesus. E nesse dia que Pedro e João, ele pregou, Deus usou eles para, né, levantar aquele coxo parece que é de nascença. Quase mais de 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Irmão Jair. Não, coxa aqui normalmente não fala. É a cura do milagre de Pedro, Paulo, que era isso a coxa de nascença, não. Aqui não fala, não. Não, sim, fala assim, era trazido o varão que desde o ventre de sua mãe. Sim, viu? Parece que ele tinha 40 e poucos anos, não tinha como negar. Exatamente. Parece que eles pegam ele, levam, Jesus prende, e eles interrogam, né? Mas não pôde deixar ele preso, porque a Bíblia diz assim, que não tinha como eles negar, porque o homem já era coxo, de nascença, e todos o conheciam. Era conhecido de todo, porque ele ficava na porta do templo de... Esmolando, o templo de Salomão. Então era um lugar conhecidíssimo e não tinha como negar que aquilo era um verdadeiro milagre. Aquele homem levantou. E ele só levantou não, irmão Jé. Ele levantou e caminhou. Quer dizer, não precisou aprender a andar, não. Ele já levantou, ele era um coxo nascente, quer dizer, nunca tinha andado. Ele foi que levantou e já caminhou automaticamente. Outro milagre que aconteceu na vida desse homem. E ele pôde entrar no templo, porque coxos não podiam adentrar o templo. Amém. Olha só. Realmente, que a irmã Vanderlei acabou de falar sobre a questão do coxo, né? Eu imagino a cena, porque a Bíblia fala que ele se apegou a Pedro e João e ele pulava, ele saltava. Eu acredito que ele já entrou no templo e falou assim, esses homens me curaram. Meu Deus, maravilha. Aí, maravilha. Foi a razão que o povo começou a olhar para Pedro, né? Aí Pedro, na mesma hora, ele chama a atenção do povo. Ele fala assim, maravilhai-vos. Olha o que está no nosso textuário. Vou voltar lá no textuário para falar. Olha só que o apóstolo Pedro vai falar nesse verso. Ele diz assim, e quando Pedro viu isso, né? Porque ele entrou no templo e aquele alvoroço todo. Quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos mandar este homem. Meu Deus. Atos 3:12. Olha só. Pedro, ele repreendeu na hora, né? Ele repreendeu na hora o cidadão lá. Porque aqui pessoal olhando para ele falou, não. E nós temos hoje um perigo, irmãos. Porque nós estamos vendo uma época que as pessoas estão focadas muito em si próprias. E eles gostam do holofote. Gostam de aparecer, né? E eu estou olhando aqui, irmãos, eu estou conversando com ele, mas estou olhando aqui na Bíblia, porque esse episódio repetiu também com o apóstolo Paulo, né? Que nós vemos o Pedro refutando qualquer tipo de admiração. Falou, não é pelo nosso próprio poder, nem pela nossa própria santidade que isso aconteceu, não. É no nome do Senhor Jesus, né? Que esse aqui foi restaurado a saúde e está aí de pé, como vocês estão vendo. Agora você vai ver o apóstolo Paulo. Ou seja, ele não aceitou a glória, porque a glória não era dele, mas sim, ele automaticamente, rapidamente, colocou no lugar certo, que ele mostrou que era Cristo, em que era o nome de Cristo Jesus, aquele que ele os matou, aquele que ele os desprezou, que fez aquele milagre, porque deles mesmos não podia fazer nada, né? Ele transferiu a glória que eles tentavam dar para ele, para Cristo Jesus. Amém. Olha só, e o apóstolo Paulo ele vai dizer a mesma coisa, quando ele cura aquele coxo ali na cidade de Listra, e aí no verso 11 fala assim, Atos 14:11 fala assim, e as multidões vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós, e chamavam Júpiter e Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Aí o sacerdote de Júpiter trouxe um templo, estava trazendo para entrar touros e grinalda, eles queriam sacrificar.
E Paulo já grita no verso 14: ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram por meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazem essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos o que vos convertei dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que há neles, o qual no tempo passado deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Então, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo, numa situação semelhante à do apóstolo Pedro, Deus usando ele de uma forma tremenda para curar esse coxinista, e na hora que eles veem o milagre, eles já, na mentalidade idólatra desse povo, eles imaginavam que eram os deuses que eles acreditavam que homens estavam no meio deles, chamando um de Mercúrio e o outro de Júpiter, e já veio trazendo o sacerdote de cada deus lá, queria fazer uma adoração lá, um sacrifício. E Paulo logo, o costume judaico, né, rasgar as vestes numa situação de desespero, aí rasgou as suas vestes, chamou a atenção do povo e falou: não, nós somos homens como vocês, quem fez isso não foi esses deuses, não, foi o Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar. Então, o que eu estou aprendendo com isso, irmão Vanderlei? Eu aprendo com isso que eu não posso trazer adoração para mim mesmo. Eu não tenho que ser o centro do movimento, não. Quem tem o centro da minha mensagem, o centro da obra é Jesus. O tempo todo tem que ser Jesus. Não posso de maneira alguma. Por isso que Jesus falou: vós sois o sal da terra. Você já viu o sal aparecer? Quando o sal aparece, estragou a comida. Né? Verdade, não é? Fica salgado. Então, se o sal, ele não aparece. É tipo assim, né? Você colocou na água, ele desmancha, ele desaparece. Você não vê o sal. No supermercado, você já viu promoção de sal? Viu, irmão Vanderlei? Você que vai no supermercado? Promoção de sal? Não existe. Sal, ele fica muito aparente? Não, ele fica escondidinho. Lá perto das verduras, lugar mais ou menos. Você tem até dificuldade de achar o sal no supermercado. Por isso que Jesus não chamou de sal. Sal é tempero. Na verdade, eu aprendi que o sal realça sabor, sabia? A gente fala de tempero, não, ele é realçador de sabor. Se você pegar duas carnes, pode ser uma nobre e uma carne de segunda, ela vai ser diferente na dureza. Mas se não tiver sal, elas vão ser iguais, porque o sabor vai ser semelhante. Agora, se você colocar sal em uma e sal na outra, aí você vai saber, essa aqui é picanha, essa aqui é músculo, você vai saber diferenciar. Assim também é o crente. O servo do Senhor. Nós colocamos sal no doce. Pois é. O servo do Senhor, ele não tem que aparecer. Que tem que aparecer a mensagem. Ele é o canal que faz a mensagem ser transmitida. Vamos para o terceiro tópico. Nós estamos olhando, vamos conversando aqui, o papo está bom e a hora está indo embora. A igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro, melhor dizendo, já havia exortado seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2:42. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Atos 3:17. Era uma cultura indiferente, insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. E essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Vamos a 1 Tessalonicenses. Nós temos aqui o apóstolo Paulo falando sobre o arrebatamento da igreja. Ele começa no verso 13 dizendo assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Irmãos, crente, ele tem a bendita esperança. É a maior de todas as esperanças. Ninguém no mundo que não conhece Jesus tem essa esperança. Mas o crente tem. A certeza que se ele morrer, Cristo o ressuscitará no dia do arrebatamento. Verso 14. Porque já cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha que maravilha. É uma esperança tremenda. Nós temos certeza de que os nossos entes queridos, que morreram servindo ao Senhor, que morreram na presença de Deus, um dia nós o veremos novamente num corpo glorioso. Essa é a bendita esperança. Outra coisa interessante também, que nós, que estivermos vivos para a vinda do Senhor, no verso 16, fala: não precederemos que dormem. Quer dizer, nós estaremos prontos para ser arrebatados, mas não seremos os primeiros. Primeiros aqueles que estão
na sepultura, aqueles que partiram na esperança da salvação. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Quem é o mesmo Senhor? Jesus. E com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo estarão primeiro. Essa é a promessa dele. É a promessa de que vai acontecer. E depois nós, Paulo tinha uma certeza que ele também estaria nisso, ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Irmãos, mensagem escatológica é mensagem para trazer esperança. Mensagem da promessa de que aquele que morreu vai ressuscitar é uma promessa de esperança. Mensagem que um dia você vai habitar o céu é uma promessa de esperança. E a igreja que prega a esperança vindoura somos nós. Por isso que eu amo a escatologia. Você tem uma mensagem. Duas, eu sempre falo, na teologia, duas disciplinas que eu gosto de estudar muito, né? Duas doutrinas. A soteriologia, que é a doutrina da salvação, e a escatologia. Porque a escatologia, ela nos traz esperança. Ela nos dá convicção, embora que muitos crentes hoje não tenham mais essa certeza, né? Nem todos estão pregando por aí o arrebatamento da igreja. Nem todos os ministérios estão lembrando de pregar o arrebatamento da igreja. Mas aqueles que ainda têm essa esperança, eles têm uma felicidade no coração, têm uma certeza. Se eu morrer hoje, eu vou encontrar com Jesus e no dia do arrebatamento eu serei arrebatado, serei ressuscitado. E se eu estiver vivo naquele dia, eu serei também arrebatado com a igreja. Essa é a convicção. Uma coisa, irmão Vanderlei, que eu também chamo a atenção é que aqueles crentes do início do século, daqueles crentes que começou com Pedro ali pregando a mensagem, eles pregavam não só a salvação, mas o batismo com o Espírito Santo. Era comum eles pregar sobre o batismo do Espírito Santo. Era comum eles falar que Jesus batiza com o Espírito Santo. É comum falar do dom do Espírito, que é o batismo com o Espírito. Sabe por quê? Porque eles tinham um desejo. E eles transmitiam esse desejo para a igreja. Talvez hoje a escassez de batismo com o Espírito Santo na igreja hoje, sabe por quê, irmão Vanderlei? É porque verdadeiramente nós paramos de pregar isso. Nós falamos muito, sim, de salvação, de outras mensagens da Bíblia, mas a questão do batismo com o Espírito Santo ficou um pouco meio escanteado no canto. Quase pregadores parece que não atrai, não dá ibope, não dá agenda, né? Então não se fala mais. As pessoas hoje elas têm medo de se frustrarem. Eu lembro quando a gente estava na igreja, a gente aceitava Jesus, os pastores chamavam a gente para ir lá na frente, a gente ia com tanta certeza, mesmo que às vezes naquele dia não era batizado, né? Mas nós tínhamos coragem de voltar de novo. Hoje as pessoas, parece que o desejo está parado, estagnado, né? Estagnado. No segundo subtópico vai nos dizer assim, a promessa da segunda vinda. A promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. Venha assim o tempo refrigério pela presença do Senhor, que está em Atos 3,19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida de Abraão que foram trazidos por Jesus. O Messias. Essa bênção, portanto, já era de Pedro. Olha para o futuro, apontando para o seu refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Trata-se de um futuro, restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão em esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Irmão Jerry, nós vemos que os irmãos, né, as pregações eram muito voltadas, né, para a volta do Senhor Jesus, né? Uhum. Talvez seja por isso que, não posso dizer isso, mas que alguns passados dos anos, foram dizendo, porque Jesus ele volta todo dia para milhões de pessoas, né? Uhum. Mas eles né? A igreja foi passando, né? Uhum. E eles ficaram naquele afã de... Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o pessoal o Paulo chama a atenção aos crentes que estão em Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim:
que na ansiedade de esperar a vinda de Cristo, não se preocupavam mais com o trabalho, não se preocupavam mais com as colheitas, adotavam uma postura de ficarmos todos reunidos em um local, esperando a bondade totalmente, abandonando totalmente a vida social, olhando para o céu. Paulo, então, intervém e diz: irmãos, fique calmo, de maneira nenhuma perceberão aqueles que dormem. Subirão primeiro. No capítulo 4, versículo 13, Paulo vai falar sobre o arrebatamento, que o irmão me antecedeu. De agora, no capítulo 5 e 11, de Tessalonicenses, irmãos, quando o pessoal de transições receberam a palavra do Senhor, o que eles pensaram, irmão Ger? Que já não precisavam de cuidar mais das coisas, eles ficaram tão ansiosos para ir para o céu. Nós falamos na semana passada sobre isso, que eles não ligavam mais com as coisas que tinham que fazer, que eles não se preocupavam mais com os afazeres, eles queriam ficar reunidos, eles estavam tão desesperados com a vinda, que eles achavam que ia acontecer naquele mesmo dia. Irmão Gé, nós temos que saber o seguinte: o Senhor Jesus, ele vem todo dia para as pessoas. Mas agora, nós não podemos parar, porque a nossa ansiosidade tem que estar em fazer as coisas de Deus. Eu acho muito interessante, Filipe, quando a igreja estava seguindo por perseguições e morte, né? Quando Estevão, o primeiro mártir, morre, eles matam os apóstolos, a igreja estava dando dificuldade em Jerusalém, o que ele parte? Ele vai para Samaria, né? E aonde ele passava, ele pregava quem? Pregava a Cristo. Ele não pensava assim: não, eu não vou pregar, eu vou me esconder, porque Jesus vai vir e eu não vou precisar mais pregar. Ele não pensava assim. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: Jesus, ele um dia vai haver o toque da trombeta, né, irmão Jé? Uhum. Mas nós temos que entender que nós, irmãos, que estamos em Cristo Jesus, não precisamos ter esse desespero, porque nós já estamos salvos em Cristo Jesus. E aí Paulo vai falar com eles assim, ó: irmãos, acerca dos tempos e das estações, que está em primeiro tempos e estações, e não necessita de que se vós escrevo, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando dissermos a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentinamente destruição, como as dores do parto. Aquele que está grave, e de modo nenhum esperarão, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, e filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Irmão Gerry, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós não temos que ter esse desespero, irmão Gerry. Irmão Gerry, eu no meu trabalho estou com Cristo. Não é isso? Eu lá na minha faculdade estou com Cristo. Olha, irmãos, eu não consegui pegar os dados, mas olha, uma certa vez veio um missionário na minha igreja e ele falou que há aproximadamente mais de 25 línguas que não conseguimos levar o evangelho, irmão Gerry, porque não tem ninguém que queira aprender essas línguas. Porque nós não devemos parar de lutarmos, pararmos de nos aperfeiçoarmos. Irmão, nós devemos aprender os dialetos para levar essa palavra de Cristo a toda criatura. Porque a palavra diz que a todo canto da terra. Até os confins. Irmão, não importa. Até o meu marido brinca assim, que ele estava fazendo uma viagem para Marte, né? Aí ele brinca assim: não, se eu estiver em Marte, eu também vou para o céu, irmãos. Nós estamos em Cristo Jesus e nós não devemos ficar ansiosos, porque nós já somos salvos em Cristo.
Irmãos, eu posso trabalhar, eu posso fazer minha faculdade, eu posso fazer a obra, eu posso cuidar dos meus afazeres, mas nunca deixar de estar com Cristo, porque servir ao Senhor é continuar nessa batalha, porque nós estamos aqui no mundo. Eu já vi muitas pessoas falar mal de gente evangélica, e muitas pessoas colocam na cabeça assim, eu vou para o céu, eu não tenho que dar conta das minhas coisas. Irmãos, nós estamos aqui na terra, nós comemos, nós bebemos, nós temos família e nós temos responsabilidade. Irmãos, nós devemos estar sempre ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Estar sempre clamando, irmãos, no meu trabalho. Quantas vezes nós saímos lá do almoço e fomos orar? Meu marido, às vezes, ele ia, né, até para um lugar lá na hora do seu almoço, buscar os presentes do Senhor. Nós sempre temos que tirar tempo para estar com o Senhor, mas o Senhor está sempre, Ele mora dentro de mim, Ele mora dentro de você. O Espírito Santo está sempre conosco. Não importa o local, não importa o horário, se é de dia, se é de noite, se é no campo trabalhando, se é na faculdade, não importa. O Senhor, Ele está sempre conosco, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E quando os discípulos perguntam, quando Jesus está, né, chegando a hora de estar assento ao céu, no capítulo de Atos, capítulo 1, né, eles perguntam, Senhor, que tempo o Senhor restaurará? É nesse tempo que o Senhor restaurará Israel, que está no 1º capítulo de Atos. Ele fala assim, não te compete saber o tempo que Deus preparou. Não é problema nosso. O que nós temos que fazer é estar ligado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Agora, os tempos, quando a sueta vai tocar, eu não sei, irmãos. A coisa que eu sei é que nós temos que estar ligado na videira, que é Cristo Jesus, estar com Ele. Conclusão? A conclusão vai nos dizer assim, e chegando ao fim de mais uma lição, nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem, como devemos ser fiéis à exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pregador, com a gramática e conhecimento limitados, sabia expor com maestria a Escritura Sagrada. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheio dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Então, irmão, pregar não é falar de mim, né? Pregar não é falar somente, não é só darmos testemunho, mas pregar é expor, é falar da palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. É mostrar que Jesus, ele é a palavra, né? E que o Espírito Santo, ele nos inspira a cada dia mais. Nós devemos entender que esse livro, ele não contém a palavra, mas ele é a palavra do Senhor. E se pegarmos essa palavra de qualquer maneira, não iremos entender. Para entendermos essa palavra, devemos estar buscando o Espírito Santo para nos guiarmos, para nos instruir, para nos fazer lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Amém. Assim estamos encerrando mais uma lição, né? Maravilhosa. E quando se fala da palavra de Deus, é ela que nos traz, né, entendimento para nos sermos cheios do poder do Espírito Santo. E é interessante que nós estamos hoje vivendo um tempo difícil, como Paulo profetizou nas suas cartas. Mas é interessante também saber que em tempos difíceis da igreja, sempre é o Espírito Santo que traz renovo. E é interessante que houve época que já não se falavam línguas, né? Houve época chamada Era das Trevas da igreja, né? Quando a igreja casou com o mundo e houve o chamado a Idade Média, né? Quando houve avivamento, sabe como é que surgiu o avivamento? Através da leitura da Bíblia. E quando leram esse livro de Atos e viram essa manifestação do poder, eles buscaram até receber poder. Então é assim também nos nossos dias, não vai ser diferente. Se você continuar aí lendo a Bíblia, orando e buscando o Senhor, pode ter certeza, a promessa que Deus fez,
é fiel para cumprir, e você pode, se você não é batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado com o Espírito Santo. E, novamente, te aconselho, vá à Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, e quanto ao nosso vídeo, possa compartilhar, curtir, dar o seu like e se inscrever no canal. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido. Podes pela fé vencer também. De justiça, ó, ser vestido e receberás coroa ao além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido. Podes pela fé vencer também. De justiça, ó, ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado que te espera para te abraçar. E agora Nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido. Podes pela fé vencer também. De justiça, ao ser vestido e receberás coroa além. Pense Gospel, anunciando Jesus.